Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Pod Juntos, o podcast das Nações Unidas em Cabo Verde. As Nações Unidas estão a celebrar os 79 anos da sua criação. Em Cabo Verde, a organização está presente desde os primórdios da sua independência, em 1975, apoiando o arquipélago no seu caminho rumo ao desenvolvimento sustentável. Entre ganhos assinaláveis e visíveis e os desafios futuros, importa olhar e analisar essa cooperação que completa 50 anos em 2025. E assim, para olharmos para a cooperação e as relações existentes entre Cabo Verde e as Nações Unidas, convidamos para o episódio de hoje a coordenadora do residente das Nações Unidas em Cabo Verde, a senhora Patrícia Portela de Sousa, e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, a senhora Miriam Vieira. Senhora Coordenadora, as Nações Unidas estão a celebrar os seus 79 anos, desde a sua criação. São 49 anos de cooperação com Cabo Verde. Podemos nos orgulhar desta cooperação e, se tivesse que elencar os grandes marcos, os grandes ganhos desta cooperação, quais é que destacaria? Boa tarde, Natasha. Boa tarde, senhora secretária de Estado. Um prazer estar aqui no podcast. Uma honra estar aqui compartilhando o podcast com a senhora secretária de Estado, uma campeã, uma líder aqui de Cabo Verde que sempre está advogando e falando da Agenda 2030 com tanta propriedade. Então, um prazer e muito obrigada pela parceria e por ser sempre uma pessoa que incentiva e apoia a Agenda 2030 aqui em Cabo Verde. Motivos para celebrar? Absolutamente. Quando a gente compara globalmente que apenas 17% dos ODS, estão on track, estão no caminho para serem alcançados, e pior, há retrocessos em vários ODS, e temos uma mirada, um foco em Cabo Verde, não só o país tem mais ODS que estão passo para ser alcançado, a gente já pode celebrar, por exemplo, o ODS 1 em relação a pobreza, a eliminação da extrema pobreza. O país, semana passada, tivemos os últimos dados da pobreza extrema no país, estamos ao redor de 2,8% da população. Portanto, é um ODS que o país vai alcançar antes mesmo de 2030. Então, esse é um ODS absolutamente no caminho certo e no caminho para ser atingido. Outro eu destacaria também, tanto de educação como de saúde. Cabo Verde universalizou educação e saúde ao longo dos últimos anos. E é um investimento forte em termos de políticas públicas de saúde, de educação e, digo mais, da área social. Outra política também da área social que é importante a gente destacar aqui é de proteção social. 60% hoje da população cabo-verdiana tem acesso a pelo menos um esquema de proteção social. Então, se há motivos para comemorar, absolutamente. Há desafios também. Então, me sinto muito feliz de liderar o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, justamente para apoiar o país nesse próximo passo do desenvolvimento. Então, quando a gente olha para temas de universalização dos serviços sociais básicos, o país avançou muitíssimo. Onde estão os desafios? Temos desafios ainda na questão dos gêneros, temos desafios também na área do ambiente, tanto da adaptação às alterações climáticas, a mitigação. Tem toda uma área ambiental que não só há desafios, como a gente precisa também de mais dados. Tem um tema dos dados também, que trabalhamos juntos com o governo, com as instituições públicas, com a sociedade civil, com a academia, para apoiar o país justamente na produção dos dados que estão faltando. Portanto, é um momento de refletir, de reflexão, mas também é um momento de celebração. Um país com recursos limitados como Cabo Verde demonstra para o mundo que sim, é possível cumprir com a Agenda 2030. Temos agora que acelerar o passo, eu sempre digo, fazer mais, melhor, mais rápido. Por isso temos aí o apoio da academia aqui de Cabo Verde, justamente para pensar como a gente pode trabalhar de forma mais célere, usando a tecnologia, a inovação, a favor dos ODS. Senhora Secretária, eu vou colocar a mesma questão antes de avançar para a seguinte, para a sua questão.
Como é que avalia esta relação? Seguramente. Boa tarde, Natasha Magalhães. Boa tarde, senhora coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde. De facto, nós temos vários motivos para celebrar essa tão importante cooperação entre Cabo Verde e as Nações Unidas. Como sabe, Cabo Verde aderiu à ONU em 1975, a 16 de setembro, e acredito que durante estes quase 50 anos, porque próximo ano nós vamos estar a celebrar os 50 anos da cooperação entre Cabo Verde e as Nações Unidas, há registros positivos, sobretudo no que se refere às questões de desenvolvimento. Eu acredito que sem a presença e sem o suporte das agências, fundos e programas das Nações Unidas, Cabo Verde muito dificilmente estaria hoje no patamar de desenvolvimento em que se encontra. Recuando um pouco aos primórdios da nossa independência, devo recordar uma resolução simbólica que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a resolução 31/17, cujo título é Assistência a Cabo Verde. Na altura, as Nações Unidas reconheceram a situação difícil em que o país atravessava, portanto, logo após a independência, e, sobretudo, os grandes desafios que estavam associados à seca. Então, houve um apelo, sobretudo, para que a comunidade internacional apoiasse Cabo Verde, mas também o próprio sistema, nomeadamente a Unicef, a OMS, a FAO, no sentido de ajudar Cabo Verde a ultrapassar os efeitos negativos da seca. Até hoje, Cabo Verde confronta-se com esse problema, mas os desafios são a um nível um pouco menos preocupante do que em 1976, mas também na altura, nessa resolução, fez-se também, tomou-se a decisão, sobretudo, de conceder os benefícios que são dados aos países menos avançados a Cabo Verde, porque na altura Cabo Verde ainda formalmente não fazia parte dos PMAs. Então, isso tudo para mostrar que, desde o início da nossa independência, nós contamos sempre com o apoio das Nações Unidas. E isso é visível, não diria fisicamente, porque a filosofia de cooperação das Nações Unidas difere um pouco dos outros parceiros de cooperação, mas é uma cooperação que, de facto, dá uma base sólida aos países que queiram se desenvolver. E isso, sobretudo, com a aposta que é feita no desenvolvimento das capacidades, no capital humano. Muitas vezes não se vê, mas vê-se ao mesmo tempo, porque sem o capital humano nenhum país estará em condições de prosperar. E, até hoje também, Cabo Verde tem como um dos 5 aceleradores o capital humano, o desenvolvimento do capital humano para atingir o desenvolvimento sustentável. Nessa relação também tão genuína, eu diria uma relação de cooperação genuína com o sistema das Nações Unidas, Cabo Verde também sempre esteve engajado com os processos de reforma da ONU. Nós servimos como um país piloto da experiência Delivering as One e hoje temos um ganho, temos um único Joint Office Mechanism, o JON, portanto, que congrega 3 agências, na altura era 4, mas com a saída do PAM, portanto, ficaram apenas o Unicef, o UNDP e UNFPA, o FNUAP. Portanto, devemos celebrar, sim, estaremos a celebrar, portanto, devidamente em 2025, esses 50 anos de parceria. Julgo também teremos a oportunidade de ter, eventualmente, uma brochura a ilustrar os ganhos dessa cooperação, que é nítida e sente-se que, de facto, as Nações Unidas têm sido um grande parceiro de desenvolvimento de Cabo Verde. Em março deste ano foi assinado o Plano de Trabalho Conjunto entre as Nações Unidas e o Governo de Cabo Verde, no valor de aproximadamente 15,7 milhões de dólares. Quais são as grandes áreas prioritárias constantes deste programa? Olha, em 2022 nós assinamos o United Nations Sustainable Development Cooperation Framework, que é o quadro de cooperação para o desenvolvimento sustentável entre as Nações Unidas e Cabo Verde. E no quadro desse documento nós estabelecemos 3 áreas prioritárias. A primeira área
é a área, portanto, tem a ver com o reforço de talentos e do capital social. A segunda área é, portanto, a transformação económica inclusiva, a transição justa para um ambiente mais saudável, também a questão da prosperidade. E uma terceira área tem a ver, sobretudo, com a governação transformativa e a coesão e o reforço da coesão territorial. Portanto, são áreas também que estão bem alinhadas com os grandes eixos prioritários do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, a segunda geração, o PEDS 2, e este ano nós assinamos o segundo PTA, no quadro desse quadro de cooperação, e já podemos também sentir que, de facto, as atividades que vão sendo implementadas têm tido uma repercussão positiva no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Eu gostaria de destacar, sobretudo, a questão da segurança alimentar, uma vez que Cabo Verde ainda está a recuperar-se dos choques exogéneos que muito recentemente sofreu com as crises a nível internacional, desde a segurança alimentar, a crise financeira, os efeitos da Covid-19. Portanto, e as Nações Unidas conseguiram, de facto, dar o apoio necessário para que Cabo Verde pudesse superar, sobretudo, e conseguisse também manter o nível da segurança alimentar em Cabo Verde. Destaco o papel que a FAO vem tendo a nível nacional, sobretudo numa área estratégica, é a área da economia azul. Estão a reforçar, sobretudo, a cadeia de valor para a economia azul. Nós também temos importantes projetos e atividades em matéria de gestão hídrica e que muito contribuem para o incremento do acesso à água potável em Cabo Verde. Há vários outros projetos que têm a ver com a aquacultura. Também gostaria de destacar, sobretudo no domínio da educação. Muito recentemente assinamos o acordo para o financiamento de projetos na área de educação no quadro do Global Education Partnership. Em Cabo Verde, portanto, vai ser contemplado com cerca de 5 milhões de dólares para o reforço da educação, que nós pretendemos que seja cada vez mais incluída. Portanto, há centenas de ações, eu não posso estar aqui a destacar todas, são centenas de ações que vêm sendo empreendidas no quadro do PTA e desse quadro de cooperação estabelecido com as Nações Unidas. Entretanto, Sra. Coordenadora, sabemos que em setembro teve lugar em Nova Iorque a Cimeira do Futuro, foi adotado o Pacto do Futuro e novas prioridades foram definidas, tendo em conta as questões das mudanças climáticas, a pobreza, as desigualdades sociais, que passam a ser o foco desse novo pacto. Tendo em conta estas novas prioridades e o pacto que foi assinado, como é que as Nações Unidas podem apoiar Cabo Verde? Vai ser preciso uma adaptação portanto, à estratégia de desenvolvimento sustentável ou essa estratégia já incorpora essas novas preocupações constantes do Pacto para o Futuro? Absolutamente. O Pacto do Futuro traz alguns movimentos e algumas questões críticas, como, por exemplo, o reforço do multilateralismo. Claramente vivemos um período conturbado, um período com muitos conflitos, um período onde o próprio multilateralismo tem sido questionado e muito nos alegrou sair da Cimeira do Futuro em setembro, com, na verdade, os Estados-membros dizendo não, queremos e precisamos melhorar e reforçar o multilateralismo, não só através das Nações Unidas, mas, sobretudo, através das Nações Unidas. Esse foi o cerne da questão do tema em relação ao Pacto do Futuro. Mas não só, o Pacto do Futuro, ele reforça esse papel das Nações Unidas no mundo nas 3 áreas. Na área do desenvolvimento sustentável, ou seja, a centralidade dos ODS da Agenda 2030 continua reforçada no Pacto, ou seja, é um
recompromisso dos Estados-membros com os ODS, dizendo é uma agenda importante, precisamos juntar esforços, canalizar recursos, energias e enfocar na aceleração dos ODS e com todo o tema do financiamento dos ODS no coração do Pacto do Futuro, né, para o futuro. Então, os ODS, na verdade, estão refletidos internamente no Pacto do Futuro. Outro tema fundamental desde a criação das Nações Unidas e que também está refletida no Pacto para o Futuro é a questão da paz e segurança no mundo. Então, temas, por exemplo, que antes não tínhamos conseguido avançar, como questão, por exemplo, do uso das armas nucleares, tudo isso está abordado dentro de uma regulação global dentro do Pacto do Futuro. Então, o tema também, além do desenvolvimento sustentável, paz e segurança e direitos humanos. Quer dizer, um recompromisso global em relação aos direitos humanos. Por isso que, apesar de estarmos vivendo tempos conturbados, tempos de conflito, estamos também vivendo tempos com esperanças, onde todos os Estados-membros das Nações Unidas, depois de muita negociação, foram 2 anos de conversa, de negociação, foram mais de 9 mil pessoas atuando e trabalhando ao redor, né, da redação do pacto, saímos com este documento global, universal, adotado, onde tem essa centralidade na questão desenvolvimento sustentável, paz e segurança, direitos humanos. Destaco aqui também a inovação que o Pacto traz em relação, por exemplo, ao tema da transição digital, né? Da transformação digital dos países com o Pacto Digital Global, onde tenta, pela primeira vez, um acordo global para pensar a governança, por exemplo, da inteligência artificial. Isso é uma novidade importante. Quer dizer, tivemos aqui não só os Estados-membros, a sociedade civil e o próprio setor privado, as chamadas Big Techs também, contribuindo para a declaração final do Pacto Digital Global, que é um anexo do Pacto para o Futuro. Destaco ainda a declaração para as novas gerações. Quer dizer, é pensar hoje o que queremos para os nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações. Então, voltando para a sua pergunta, a gente tem a sorte em Cabo Verde, como a senhora secretária falou, de termos um plano nacional de desenvolvimento, Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, o PEDS 2, na sua segunda versão, que agora está sendo, inclusive, avaliado. Temos que está absolutamente, um plano que está absolutamente alinhado com a Agenda 2030. O Pacto pensa muito como operacionalizar, como acelerar a questão do financiamento dos ODS. Eu acho que, pelo contrário, ele vem para reforçar a implementação de planos nacionais para o desenvolvimento sustentável, como o PEDS 2. Então, acho que o que a gente pode, a partir do Pacto do Futuro, aqui em discussão com o governo de Cabo Verde, com a sociedade cabo-verdiana, é como a gente pode se beneficiar desse acordo global e como isso pode ser refletido aqui em Cabo Verde, seja na área da tecnologia, inovação, da ciência, com o Pacto Digital Global, seja nas áreas de financiamento, na área também em relação ao Conselho de Segurança, eu acho importante, esse foi um avanço que o Pacto trouxe, onde se propõe uma maior representatividade dos países de desenvolvimento, sobretudo os países africanos. Então, eu acho que tem muitas áreas aí de esperança. Para mim, é um farol de luz que se abre em 2024 para a gente repensar o nosso trabalho em relação ao desenvolvimento sustentável, mas em relação ao multilateralismo de uma forma mais ampla, reforçando o papel das Nações Unidas no apoio aos países para o desenvolvimento sustentável. Eu ia colocar a mesma questão. Devo sublinhar também, portanto, aquilo que a coordenadora residente acabou de frisar aqui. De facto, são os grandes compromissos que nós temos para um futuro bem longínquo, que o sistema das Nações Unidas e não só a comunidade internacional estão a propor. Para os CIDs é vital, sobretudo dois eixos vitais que saíram desse pacto, a questão do desenvolvimento sustentável e financiamento. Depois você tem a questão da governança global, quer que se queira, portanto, que seja cada vez mais transformadora, ou seja, que haja uma reforma
das instituições financeiras internacionais que hajam portanto, outras políticas que têm em conta as especificidades dos países, e aqui entram os CIDs. Os CIDs são, portanto, um grupo de países que têm exigido, sobretudo, um tratamento diferenciado, considerando os níveis de vulnerabilidade que fazem face, portanto, relativamente aos 3 pilares de desenvolvimento sustentável, portanto, vulnerabilidades económicas, sociais e, sobretudo, ambientais, porque estão na linha da frente das alterações climáticas. E penso que o Pacto do Futuro traça, portanto, nos seus 56 objetivos, vários objetivos com vista não só a repensar o financiamento do desenvolvimento, mas, sobretudo, como é que, nos próximos anos, e creio que seja, portanto, num futuro bem próximo, termos uma arquitetura de ajuda que seja um pouco mais realista, um pouco mais inclusiva, diria. Como bem disse, os CIDs muitas vezes têm alguma dificuldade no acesso ao financiamento, sobretudo junto das instituições financeiras internacionais. E são países que eu diria que se encontram num duplo dilema. Você tem o dilema da dívida, não é? A sustentabilidade da dívida. São países altamente endividados, sobretudo aqueles que fazem parte de países de rendimento médio, o middle income, e tem o dilema que são os efeitos das alterações climáticas. Muitas vezes os efeitos das alterações climáticas têm impactos bastante nefastos a nível económico. Há um estudo das Nações Unidas que diz que de 1973 a 2021, os CIDs perderam cerca de 153 bilhões de dólares só com os impactos das catástrofes naturais. Isso é para ver a forma também que eles têm tido o esforço que vêm empreendendo, sobretudo para superarem das catástrofes naturais e fazer face às alterações climáticas. E, neste sentido, na última COP, foi acordado a COP 28, portanto foi acordado a operacionalização do Fundo Perdas e Danos, que sobretudo vai potenciar portanto, projetos que visam sobretudo mitigar os efeitos, obviamente com as perdas e danos que advêm das alterações climáticas. Mas a grande questão, a questão do fundo, é ver de que forma é que o acesso ao financiamento venha a ser um pouco mais realista. Aí entra a questão do MVI, o Multi-Vulnerability Index, o índice de vulnerabilidade multidimensional, em que se perspectiva que sejam considerados, portanto, os indicadores que, de facto, evidenciam as vulnerabilidades dos CIDs e, em função disso, também terem meios de implementação, incluindo o financiamento, mais eficazes e que deem respostas, portanto, a essas vulnerabilidades. Nós sabemos que a maior parte dos CIDs, as vulnerabilidades são estruturais, porque são vulnerabilidades associadas aos choques exogênos. E há que ter instrumentos um pouco mais eficazes para que possam cumprir a sua agenda de desenvolvimento. Muito recentemente, em maio deste ano, houve a 4ª Conferência das Nações Unidas sobre os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Adotou-se o ABAS, que é Antigua e Barbuda Agenda for CIDs. Portanto, é uma agenda bastante robusta, que tem 5 pontos também bem concisos para que, de facto, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento possam ter políticas e instrumentos que potenciem, sobretudo, a resiliência climática, a resiliência social e económica. Mas como acelerar isso? Porque nós vemos acordos que são assinados, não é? Mas na prática, muitas vezes, fica a impressão de que é preciso acelerar um bocadinho mais para que, de facto, aconteçam as mudanças e as transformações. Olha, eu acho que aqui, assim, a gente está num... Eu não gosto de usar a palavra cruzilhar, mas está num ponto de inflexão no mundo. Do jeito que está,
não está bom para ninguém, né? Tanto os países, né, desenvolvidos como os países em desenvolvimento têm sofrido muito nos últimos anos, né? A gente vê tanto Europa, quando a gente vai também os países do hemisfério norte, os países do hemisfério sul, todos sentiram muito. E aqui não estou me referindo apenas às questões dos choques econômicos, que são super sérios, estou referindo também, a gente teve uma grande pandemia, que não se tinha, que a humanidade não via isso, o que há 100 anos. Então, foram muitos choques. Tem os choques, o choque da pandemia, os conflitos, né, que hoje a gente olha para várias regiões do mundo e há conflitos, né, de menores proporções, maiores proporções. Os conflitos estão aí, às vezes, dentro do país, não são chamados de conflitos oficiais, mas vivem em temas de violência, de disparidade social e econômica muito grande. Então, eu acho que o mundo está num momento de mudança. Esperamos que para um caminho, né, melhor, mais justo, mais inclusivo para todos. Então, a boa notícia é que tanto o ABAS, a Declaração para os Pequenos Estados Insulares, que saiu em maio, como agora o Pacto para o Futuro, são agendas de ação. São ações que tem e que os estados se comprometeram, ou seja, não é uma declaração de princípios, de abordagem. Também, mas são ações. O pacto tem 56 ações. ABAS tem ações. Agora estamos discutindo, junto com os pequenos estados insulares e as Nações Unidas, justamente um quadro para monitorar a implementação, esse português brasileiro e português, para acompanhar, fazer o segmento das ações em relação à implementação. O próprio Pacto Futuro diz que o secretário-geral, em 3 anos, volta para prestar conta. E os Estados-membros têm que prestar contas. Então, eu acho que o fato de ser documentos, marcos globais, que estão voltados para a ação, né? Tanto o ABAS como o Pacto para o Futuro, e o fato de termos compromissos dos países em dizer, ok, concordamos que vivemos tempos difíceis, né? Tempos conturbados, precisamos agir. E essa é a proposta, são as agendas, né? Tendo em conta o CIDES e o PAC, são agendas positivas para a ação. Então, essa celeridade, essa necessidade de agir rapidamente, né? Falamos o tempo inteiro aceleração dos ODS, isso já foi incorporado pelos países. Então, esperamos, e os próprios países, a outra também, eu realmente saio disso como um farol de luz e positiva no sentido de ver que a própria sociedade tem discutido, tanto o setor privado, sociedade civil, organizações da sociedade civil, trabalhando junto com os governos para ver como avançar nas várias direções, né? Seja na área econômica, na área social, e o tema da mudança climática, que do impacto das alterações climáticas no país, que é um tema central hoje. Hoje a gente não pode falar em desenvolvimento econômico sem levar em conta a questão ambiental. Então, a questão econômica, a questão social e o pilar ambiental, são os 3 pilares que precisa trabalhar urgentemente todas essas dimensões. Então, esperamos que todo esse trabalho, todo esse acordo global agora seja implementado pelos países. Agora, governo nenhum sozinho, sociedade civil nenhuma sozinha, setor privado nenhum sozinho vai conseguir fazer a tarefa. É uma tarefa coletiva. Eu acho que o mundo já entendeu isso. Então, esperamos aí, e para isso estamos trabalhando todos os dias no intuito de juntar esforços, fazer um grande juntamão global, nacional e local. Acho que também pensar um pouco essa descentralização. As pessoas vivem no dia a dia, né, nas cidades, nos municípios. Como é que podemos levar isso mais rápido, esse trabalho de desenvolvimento mais rápido nos municípios? E aqui, novamente, Cabo Verde é uma boa experiência, né? Que a gente tem a localização dos ODS nos 22 municípios já em andamento. Eu acho que a gente tem que olhar isso como oportunidades para a aceleração desse trabalho que precisa ser feito coletivamente. Se me permite, aqui falou-se muito em ação, mas acho que a grande questão, sobretudo para acelerarmos os ODS, e sobretudo para os países que ainda estão um pouco atrás no cumprimento da meta, sobretudo porque não têm ainda recursos adequados, a grande questão é, sobretudo, a canalização e a afetação dos recursos.
O último relatório sobre a implementação dos ODS foi publicado este ano. Diz que para atingirmos os ODS até 2030 são necessários cerca de 4 trilhões de dólares, sendo 2,2 trilhões apenas para a transição energética. Mas penso que o que se deve fazer, de facto, nesta década de ação, é ver como direcionar os recursos, sobretudo para os países que estão em situação especial. São os países da África, os estados encravados e os pequenos estados insulares em desenvolvimento, que têm uma urgência no financiamento do seu desenvolvimento. Portanto, recursos há. Mas, para além de recursos, há que trabalhar num ecossistema mundial. Eu diria não apenas pensar no desenvolvimento sustentável se não pensarmos também na promoção da paz e segurança internacionais. Isso já se viu que os conflitos mais recentes têm impactado as economias, sobretudo as pequenas economias. Cabo Verde é um exemplo. Mas teremos que trabalhar num ecossistema mundial que favoreça o desenvolvimento, mas, para além disso, também ter recursos adequados e que sejam efetivamente canalizados para áreas vitais, sobretudo tendo em conta o princípio no one size fits all, ou seja, cada país vai ter o recurso de acordo com a sua realidade e as necessidades de desenvolvimento. Não obstante, não sei se quer... Queria complementar, porque esse estudo é super interessante. E saiu também esse ano um estudo sobre financiamento e desenvolvimento em África. E tem um montante grande, na verdade, que é um dinheiro de África que sai da África e não é investido na África. O escritório da representante especial do secretário para a África, uma cabo-verdiana, doutora Cristina, eles lançaram esse relatório e me pareceu muito interessante a gente olhar para os recursos que, na verdade, são recursos de África, que por uma série de acordos históricos, isso que eu digo, essa governança global que o Pacto do Futuro questiona e traz essa nova abordagem da governança global, leva em conta isso. Então, se calhar, parte desses recursos necessários para regiões como África, para países como os CIDs, também já são recursos dos países que, por acordos históricos, né, ao longo, muitas vezes, desde a independência dos países, estão sendo canalizados para fora do país. Então, tem todo um trabalho de retenção ou devolução desses recursos para a África. E os países estão atentos também a esse trabalho e alguns já conseguem recuperar os ativos que são dos próprios países. Traz aqui dinheiro, né? Traz aqui um aspecto muito interessante e agora estou a ouvir as duas, estou aqui a pensar. Nós, não sei, às vezes falta-nos ter acesso a essas informações, não é? Eu acho que falta, sim, termos uma certa noção do que é que se vem fazendo, não é? Saem estudos, coisas interessantes, não é? Como esta que acabou de dizer e que passa completamente despercebido. Mas, por outro lado, ainda com os desafios que a humanidade enfrenta, também há ainda muita esperança, não é? E a esperança é aquilo que nós temos que levar para para aqueles que nós chamamos de que estão sendo deixados para trás. Aliás, a premissa, não é? Parece um slogan das Nações Unidas, é de não deixar ninguém para trás. E é uma frase que vem sendo usada muitas vezes em muitos discursos. As pessoas acabam por adotar também esta premissa de não deixar ninguém para trás. O que eu gostaria é que, para quem nos está a ouvir e que também, de certa forma, também utiliza ou ouve, o que é que estamos a falar? Estamos a falar do quê? Quando não estamos a dizer não deixar ninguém para trás, estamos a falar de quem e quais são esses desafios que estes grupos enfrentam e de que forma é que estamos a trabalhar, Nações Unidas, governo, para que de facto ninguém seja deixado para trás. Posso? Pode. É claro. Olha, nós quando estivemos a discutir a Agenda 2030 entre 2014 e 2015, o Leave No One Behind foi um slogan
adotada. Até houve quem propusesse que a própria agenda tivesse o nome Leaving No One Behind. Depois acabamos por ter a Agenda 2030, Transforming Sustainable Development Agenda 2030. A grande preocupação, sobretudo nas delegações, e hoje vejo também que os países têm essa grande preocupação, é de centralizar todas as ações nas pessoas. Porque a agenda não deixa de ser agenda para a humanidade. E, obviamente, o Leaving No One Behind tem justamente a ver com as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. As Nações Unidas têm um grupo que consideram como sendo as pessoas mais vulneráveis. São as crianças, as mulheres, também as pessoas portadoras de deficiência, por vezes a juventude, e todos aqueles que sofrem discriminação com base mesmo em questões que têm a ver com a identidade sexual e a orientação, a identidade de género e orientação sexual, o SOGI. Portanto, quando se fala do Leaving No One Behind, nós estamos a falar, sobretudo, de dar oportunidade às pessoas, sobretudo aquelas que precisam de melhorarem a sua condição de vida. Mas, para além das pessoas, estamos também a falar de países. É por isso que você tem o Objetivo 10, que eu considero um dos objetivos fundamentais. Porque se você não conseguir atingir as metas que foram propostas para a redução das desigualdades no seio das nações e entre as nações, muito dificilmente você irá conseguir atingir as outras metas. Portanto, o ODS 10 é fundamental. E com isso, a Agenda 2030 a ser implementada pelos países tem, de facto, de cumprir um princípio fundamental, que é o princípio da inclusão. A inclusão das pessoas, mas também uma inclusão, uma participação mais ativa, uma atenção mais cuidada às especificidades dos países. Mais uma vez entra aqui também os países em situação especial, nomeadamente os sítios, os estados encravados, os países africanos, penso que é um princípio, é uma abordagem que deve ter a devida atenção por parte de todos, desde os governos, desde as organizações da sociedade civil, dos parlamentares, do setor privado, das organizações que praticam a filantropia, porque cumprir o Leaving No One Behind tem justamente a ver com esse princípio de inclusão, a inclusão de todos, esse juntamão. Isso quer dizer também que todos os atores nesse pod juntos, posso aproveitar aqui do seu slogan, nesse pod juntos podemos transformar de facto o mundo. Vamos ver se até 2030 seremos capazes, porque os indicadores, sobretudo as avaliações que estão sendo feitas, são pouco preocupantes, porque até a data nós estamos a cumprir apenas 17% daquilo que fora proposto atingir até 2030. Nestes 6 anos vamos conseguir? Podemos até conseguir, mas terá de haver reformas, teremos de mudar o agir e teremos, sobretudo, de mudar a mentalidade das pessoas, porque uma agenda de 2030, portanto, para ser eficazmente implementada, temos de, obviamente, acelerar, mas acelerar com mudanças no agir e mudanças no pensar. Governadora. Absolutamente. Olha, as Nações Unidas, junto com o governo de Cabo Verde, quando estavam desenhando aqui o programa de cooperação, né,
UN Sustainable Development Cooperation Framework 2023-2027 fez um trabalho muito interessante. E, assim, eu digo isso, eu não estava aqui, mas uma das coisas que eu fiquei bem impressionada quando cheguei, na verdade, foram 2 trabalhos antes de desenvolver o programa de cooperação. Primeiro foi o que a gente chama de foresight, antecipar, olhar onde queremos estar em 2030. E como esse estudo, esse trabalho ajudou a moldar, pensando onde o país quer chegar em 2030. E eu tenho uma teoria, eu acho que muito do que foi traçado e o fato de Cabo Verde ter avançado é pelo trabalho que foi feito historicamente, mas também pelo enfoque, o foco que o país deu. O país tem uma visão muito clara de desenvolvimento sustentável. Eu acho que esse exercício alimentou o PEDS 2, ao mesmo tempo que se desenvolvia o Marco de Cooperação das Nações Unidas. Então, alimentou os dois. Eu acho que isso foi estratégico para... Quando me perguntam o que é Cabo Verde, quais são uma das lições que Cabo Verde tira que conseguiu avançar, né? Um país com recursos limitados conseguiu avançar além da média global, né? Muito além da média global em relação aos ODS. Eu digo que este é um dos fatores. Outro estudo que foi feito foi justamente o Leave No One Behind, né? Para que ninguém fique atrás. A Natasha acompanhou e viu. E ali se identificou quem são esses grupos específicos que precisamos ter um enfoque especial. Não é que só trabalhamos esses grupos, mas esse é o grupo que precisa ser atingido prioritariamente para atingirmos as metas da Agenda 2030, que é justamente não deixar ninguém para trás, a inclusão. Então, por exemplo, exemplos muito pragmáticos. A senhora secretária falou que recentemente assinamos com o Global Partnership for Education, né? Tem um trabalho específico de inclusão de crianças com deficiências, quer dizer, preparar o sistema público de ensino de Cabo Verde, né, os professores, o currículo, as escolas, a comunidade escolar, para incluir essas crianças. Para que, quando as crianças cheguem na escola, tenham o que precisa, do ponto de vista didático, né, da metodologia, mas também físico, né, essa acessibilidade das escolas. Então, esse é um exemplo muito prático de como o país está avançando com a agenda Leave No One Behind. Digo outra, esse trabalho é feito junto com o Unicef, que faz parte do escritório conjunto aqui. O próprio UNFPA, junto com o Sistema de Saúde de Cabo Verde, tem um programa, que são coisas que às vezes a gente olha o big picture, o cenário grande, a paisagem, e não vê as flores, e não vê as árvores, e não vê os frutos. Outro programa do UNFPA em relação à saúde é a inclusão da população LGBTQIA+, no sistema de saúde de Cabo Verde. Quer dizer, é uma política específica para esse grupo, para a inclusão desse grupo social que tem necessidades específicas, demandas específicas da área de saúde. E a gente pode ir mais. O OIM trabalhando com o programa de imigrantes. A gente tem discutido muito hoje no mundo a questão da inclusão social da população migrante. Cabo Verde tem boas histórias para contar, seja na área de empreendedorismo, na área de acesso aos serviços básicos da população migrante. O país hoje tem mais de 10 mil, 11 mil migrantes hoje vivendo em Cabo Verde. E com histórias, claro, quando olhamos quem são os mais vulneráveis, ainda se encontra no grupo, mas tem muita história positiva de inclusão desse grupo específico, seja na área do trabalho, seja na área da inclusão das políticas públicas de saúde, de educação e proteção social também. E aí são vários programas. Olhamos também a população prisional, que era um dos grupos também considerados, né, vulneráveis aqui em Cabo Verde. Há programas específicos para esse grupo no sentido da reinserção social pós-prisão e também de trabalhar internamente dentro do sistema prisional. Todos os temas estão resolvidos? Não. Mas o país já aponta para cada grupo socialmente, economicamente vulnerável caminhos para a inclusão social. E se a gente olhar cada grupo específico, tem histórias positivas de sucesso. Outra é a população rural. E esse também o país tem avanços em muitas áreas que a gente tem que contar essa história também. Contar a partir das próprias pessoas. Não sei se também quer reforçar em relação a essa questão de que forma é que o país está a cumprir com estes grupos.
Olha, o governo tem um programa ambicioso para a aceleração da inclusão social, que é o Programa Mais, não é? E nós temos tido também programas específicos para cada grupo de população em situação de vulnerabilidade ou que são sujeitos à vulnerabilidade, nomeadamente os adolescentes. Há um programa para os adolescentes, estão a desenhar agora um programa para as pessoas idosas. Portanto, há toda essa preocupação de ter as ferramentas das políticas públicas direcionadas para as populações mais vulneráveis. Bem, praticamente já estamos a avançar para o fim da nossa conversa aqui. Mas, senhora coordenadora, do Cabo Verde serviu como uma experiência piloto, acho que é a única, não é? Do programa A Reforma, portanto, adotado o programa, o modelo do ONU-UN. Essa reforma aqui em Cabo Verde tem servido bem para... Olha, como acabamos de ouvir do próprio Estado-membro, a retroalimentação que recebemos é muito positiva. Eu acho assim, o fato de você maximizar o mandato de 3 agências em um escritório conjunto, eu acho que ajuda muito, sobretudo nas agendas comuns, né? Nas agendas de direitos humanos, agenda de juventude, agenda de mulheres. E aí a gente pode... O que a gente tem feito, na verdade, é tentar extrapolar do escritório conjunto e trazer a mais-valia, os mandatos de cada agência para os programas que são necessários no país, né? Então, acho que sim, acho que tem muitas lições que Cabo Verde já tem ensinado em relação... São 20 anos já de programa de escritório conjunto. Tem muitos ensinamentos, já tem compartilhado com outros países também as vantagens de ter esse escritório conjunto funcionando junto com as outras agências. E o que me alegra muito, por exemplo, é agora, quando a gente olha a área ambiental, onde a gente traz os 3 mandatos do escritório conjunto, junto com a FAO, junto com a Unido, junto com o NEP, e vendo a complementariedade de todas as agências dentro do objetivo comum do governo, né? Então, acho que sim, acho que tem avanços. A operacionalização não é fácil, né, porque as agências têm a sua cultura organizacional distinta e às vezes, isso, ao longo dos anos, tem assistido até conseguir moldar o escritório conjunto, levou um tempo, mas acho que agora conseguimos, já temos o mesmo CPD, o mesmo programa de país, é aprovado nos 3 boards, né, nos 3 conselhos das agências. Isso é novo, isso é inovador. Eu não conhecia isso antes de Cabo Verde. Eu acho que essa história só tem em Cabo Verde. E isso a gente traz para o marco maior de cooperação do país, né? E lembro também que o escritório conjunto, o próprio PNUD, ele tem um trabalho de oferecer os serviços também para outras agências, que também ajudam nessa nova configuração de reforma das Nações Unidas, Delivering as One. Bom, já tinha feito referência, não é? Não sei se quer acrescentar. Vou aprofundar um pouco mais longe na análise. A reforma que nós empreendemos em 2006, já são quase 20 anos, em 2006 estaremos a reavaliar mais uma vez o Deliverance One em Cabo Verde. De facto, foi uma reforma que, sobretudo, contribuiu para a eficácia da intervenção das Nações Unidas, não somente em Cabo Verde, mas também em todos os países que participaram no DAO. Isso também trouxe, a nível do próprio sistema, uma maior coerência das intervenções das agências, fundos e programas, porque as Nações Unidas vêm discutindo, sobretudo, essa questão da coerência interna no seu sistema, e Cabo Verde também foi, portanto, um modelo, e, curiosamente, foi uma reforma que coincidiu um pouco com a nossa transição, a nossa saída de países da lista dos PMAs, porque houve a graduação de Cabo Verde em 2008. E, mesmo ainda estando as Nações Unidas, o sistema e a equipa nacional das Nações Unidas, o UN Country Team, aqui, no início da reforma, que também suscitou muito debate, muitas avaliações, muita consultoria,
mas o próprio sistema aqui em Cabo Verde conseguiu acompanhar os passos que o país estava a encetar, sobretudo saindo do grupo menos avançados, indo para a categoria de país de rendimento médio. E na altura também, com o apoio das Nações Unidas, constituiu-se o GATT, que é o Grupo de Apoio à Transição, absorvendo, obviamente, outros parceiros, nomeadamente o Banco Mundial, o Luxemburgo, outras instituições financeiras internacionais. Na altura a Áustria ainda não estava no processo do phasing out, mas foi importante ter essa perspectiva de reforma num pilar fundamental das Nações Unidas, que é o seu pilar de desenvolvimento. E com isso nós também serviu de lição para o país de que forma também é que poderíamos potenciar um pouco mais a eficácia e a boa gestão da ajuda externa, sabendo que, de facto, nós estaríamos num processo de transição, não estaríamos apenas a contar com os donativos, mas, sobretudo, passando para novas modalidades de cooperação, com recurso, sobretudo, a empréstimos, uma vez que Cabo Verde, durante um certo período, deixou de contar com os benefícios que eram, portanto, outorgados aos PMAs. Mas foi um processo onde nós tiramos várias lições em matéria de eficácia da ajuda, em termos de harmonização, alinhamento. Passamos a ter um maior alinhamento com o sistema das Nações Unidas. Como a coordenadora disse, houve uma maior harmonização entre as agências que operam no país e trouxe, de facto, ganhos positivos para o país. Antes da pergunta final, as considerações, eu tenho uma pergunta que pode ser um bocado curiosa para a coordenadora, até porque também para a secretária de Estado. A coordenadora está aqui há pouco tempo, né? A pergunta é se as pessoas, os cabo-verdianos, percebem ou sabem do valor das Nações Unidas, conhecem e apreciam. Olha, Natália, eu nem um ano e meio, 1 ano e 5 meses aqui. Já fiz algumas visitas? Já, eu conheço as ilhas, só falta Santa Luzia. Já conheço 9. Eu só te digo uma coisa, eu queria poder falar crioulo fluente. Porque às vezes eu sinto, sobretudo quando eu vou às ilhas, eu vou aos municípios, eu saio do escritório. Eu gosto muito de sair do escritório, porque a vida real está fora do escritório, né? Então, eu gosto de conversar com as pessoas, sobretudo aqueles que estão ali, né? Os mais vulneráveis dos mais vulneráveis. E muitas vezes eu tenho alguma dificuldade porque eu não falo crioulo ainda. Eu já entendo um pouco, mas não falo crioulo, sobretudo quando vou para algumas ilhas que mudam o sotaque. Por que eu digo isso? Porque eu acho fundamental ter essa conversa, e muito me alegra o trabalho que você faz, a Anita, os colegas de comunicação, e esse esforço que a gente tem feito de levar esse diálogo para as pessoas. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas não têm a dimensão do trabalho que nós fazemos no país, em todas as áreas, né? A gente só conhece que, né, tem o trabalho da OMS na área de saúde, que é fundamental, conversando com as enfermeiras, conversando com os agentes comunitários de saúde. É impressionante a gente ver no dia a dia lá com os próprios servidores da área de saúde, com os professores, e a gente poder ver o reflexo do nosso trabalho na ponta, chegando para as famílias, chegando para as pessoas. Isso é muito bonito. Tudo isso para dizer, eu acho que a gente tem que, o trabalho aqui do podcast, o trabalho que vocês fazem, sobretudo os colegas do grupo de comunicação, tem que ser muito reforçado no sentido de promover esse diálogo de mão dupla, ouvirmos muito, uma escuta ativa da população cabo-verdiana e também compartilhar o que estamos fazendo, né? Claro, sob a liderança do governo, com os parceiros da sociedade civil e todos juntos trabalhando aí pelo desenvolvimento de Cabo Verde. Acho que comunicação é fundamental.
E acho que a gente tem que fazer um esforço de se comunicar cada vez mais em crioulo também, que é a língua que as pessoas falam, que é a língua do sentimento. É a língua do sentimento dos cabo-verdianos. E a gente tem que falar com a cabeça, mas também com o sentimento, com o coração. Para mim é cabeça, coração e mãos, né? Pensar, sentir e trabalhar. Trabalhar muito, porque é preciso, e temos aí 5 anos para cumprir essa agenda comum, nosso sonho coletivo de um mundo mais justo, mais inclusivo para todo mundo. Senhora Secretária. A mesma questão? Sim. É uma questão complexa. Sim, para si talvez seja um bocadinho mais complicado de ter essa avaliação. Sim. Não diria que a população não tem noção do que é as Nações Unidas. Sabem muito bem o que são as Nações Unidas. Provavelmente terão alguma dificuldade em saber quais são as atividades das Nações Unidas. Sim. Mas indo ao setor, por exemplo, se você for ao caso de pesca, provavelmente saberão que há agentes da FAO a operarem, não é? Se você for aos hospitais, centros de saúde, sabem que existe a OMS, e a OMS está presente em Cabo Verde. O que penso que deve ser feito é, sobretudo, trabalhar numa estratégia de comunicação e melhor disseminação das atividades, dos efeitos com as intervenções das Nações Unidas aqui no país. Devo dizer também que hoje a população está mais consciente daquilo que é a agenda da ONU. Se antes nós falávamos no MDGs, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, hoje creio que muita gente, mesmo as crianças, já apropriam-se dos ODS e conhecem muito bem os ODS. Penso que, obviamente, teremos de fazer um maior esforço para mostrar aquilo que são as intervenções, de forma que tem beneficiado as pessoas, mesmo com a elaboração da estratégia, o apoio que as Nações Unidas dão para a elaboração de estratégias importantes, como, por exemplo, a mais recente é a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema, não é? E que tem ajudado de que maneira as pessoas. Mas creio que as pessoas estão bem conscientes do papel das Nações Unidas aqui em Cabo Verde. Pronto, considerações finais, em termos, se quiserem agradecer. Daquilo que pode, portanto, ser os próximos passos, os próximos marcos desta relação de cooperação entre Nações Unidas e Cabo Verde. Olha, eu acho que agradecer muito essa oportunidade, agradecer muito a disponibilidade da senhora secretária de Estado. É sempre um prazer dialogar com a secretária. Eu acho que é uma relação muito próxima, porque é uma relação aberta, é uma relação honesta, é uma relação franca, é uma relação de colaboração mútua. A gente está aqui para apoiar o país, para apoiar a agenda do país, e minha obrigação é trazer o que há de melhor dentro do sistema das Nações Unidas, a expertise, o conhecimento, a força de trabalho das agências, de várias agências das Nações Unidas, aqui para o país. Então, hoje a gente tem 19 agências, fundos e programas trabalhando para o país. Tem agências como o UNCTAD, que trabalha com comércio e desenvolvimento, que traz um aporte importante para o país. A WIPO, que trabalha com propriedade intelectual, que a gente não menciona muito, mas está ajudando nas políticas de propriedade intelectual do país. Agências como, por exemplo, a ITU, que está trazendo aqui, junto com o governo, aqui o programa dos Smart Islands. Ou seja, temos as agências tradicionais que, desde a independência de Cabo Verde, estavam aqui acompanhando. A FAO continua fazendo, né, o trabalho na área de segurança alimentar, na área da economia azul, aportando. Eu acho que essa parceria foi crescendo com o país. Ao passo que o desenvolvimento do país foi crescendo, as Nações Unidas foi aportando com as demandas do país naquele momento histórico. Eu acho que esse também, aqui fazendo a minha síntese dos aspectos positivos e por que Cabo Verde está demonstrando os avanços na área de desenvolvimento também, sobretudo no que tange ao apoio das Nações Unidas, eu acho que essa é uma das respostas. É que não tem uma resposta pronta, e como a secretária falou, não é one size fits all, é ver qual é a demanda do país e como é que a gente pode melhor aportar
o apoio das Nações Unidas. E gostaria de, para concluir, acrescentar que é bonito ver o interesse das agências, né? São 19 fundos, agências e programas. Temos agora, por exemplo, o NOPS, que não assinou, o que agora já embarca em 2024, já está operacional, aí, vendo como apoiar o país, justamente na aceleração da implementação dos programas de desenvolvimento. Né? Ou outra que a gente não fala, o IFAD, também na área rural, que tem o programa POSÉ também apoiando o país na área de agricultura. Ou seja, eu acho que Cabo Verde tem um lugar especial nas Nações Unidas e me sinto muito feliz e muito honrada, e eu diria até felizarda de estar trabalhando num país que a gente pode ter tão aberto para as Nações Unidas, para a cooperação das Nações Unidas, onde a gente pode demonstrar, num mundo confuso, com conflitos, resultados positivos do trabalho. Agora, tem que sonhar alto, a gente quer mais, quer fazer mais rápido, porque a gente quer realmente trabalhar em cada canto desse país tão bonito, em cada ilha, e preciso conhecer Santa Luzia, em cada ilha desse país. Vamos juntas. Vamos juntas, só falta Santa Luzia, né? Sra. Secretária. Sim. Acho que as perspectivas para uma cooperação futura com as Nações Unidas são as melhores, considerando que atualmente os desafios que o país enfrenta, mas também o mundo enfrenta. Nessa relação com as Nações Unidas, nós devemos ver em duas dimensões, para além daquilo que é feito aqui internamente, que é o trabalho da equipa das Nações Unidas em Cabo Verde, há também todo o engajamento de Cabo Verde com a própria agenda da ONU, tanto em Nova Iorque, em Genebra, em Áustria, portanto Viena, e também em Addis Ababa, porque muitas vezes as questões ligadas as grandes questões da agenda entre a União Africana e as próprias Nações Unidas também são seguidas a nível de Addis Abeba. Portanto, há todo o interesse em promover cada vez mais essa boa relação que existe entre Cabo Verde e as Nações Unidas, e nós temos todo o compromisso em fazer prevalecer e respeitar os grandes princípios que estão exarados na Carta das Nações Unidas, mas também fazer cumprir as obrigações que decorrem com o nosso endosso à Declaração Universal dos Direitos Humanos e também às outras convenções que a própria ONU tem estado a favorecer, sobretudo a sua adoção, sendo a mais recente a Convenção, o Tratado do Alto Mar, o BBNJ. Portanto, nós estamos cada vez mais comprometidos com a agenda da ONU e Cabo Verde tudo fará para cumprir as suas obrigações e, no plano externo, estreitar essas relações, não só com o secretariado da ONU, mas também com as agências, fundos e programas das Nações Unidas, que têm um papel exemplar aqui em Cabo Verde, cujos resultados também são bem visíveis. Se não são visíveis, nós conseguimos sentir. Muito obrigada às duas. Obrigada, Sra. Governadora. Obrigada, Sra. Secretária de Estado. E espero voltarmos a nos encontrar para o ano, não é? Para a grande celebração dos 50 anos da cooperação. Absolutamente. Muito obrigada. Obrigada. Chegamos assim ao fim do episódio número 4 do Pod Juntos, o podcast das Nações Unidas, que teve como temática a celebração dos 79 anos da criação das Nações Unidas, 49 anos de cooperação entre a organização e Cabo Verde. Convidamos-nos a acompanhar-nos nas nossas plataformas, a nossa página Nações Unidas no YouTube e também no Facebook.